Meu parceirinho, acabou o jogo, tá? Vasco da Gama 0, Bangu, ó. Bangu também 0. Maluco, que joguinho ruim de ver, cara. Que joguinho ruim. Eu fui inventar de ver esse jogo deitado na cama. Cara, me deu um sono, maluco. Um sono. Que jogo horroroso, meu Deus. Como é ruim esse campeonatinho carioca, né, cara? Como é ruim esse campeonato carioca, esse time que o Vasco colocou em campo, meu amigo, tá difícil de assistir, cara. Tá muito difícil de assistir. O Vasco hoje foi a campo com o goleiro Daniel Fusato, né? Não foi o Pablo estava machucado, ele machucou, né? O goleiro que participou da primeira rodada. Pablo machucou o dedo. A gente pensava que poderia entrar o goleiro Alan Vitor, mas não entrou, entrou o Daniel Fusato, que foi o goleiro que o Vasco contratou agora, nessa janela de janeiro, cara. Daniel Fusato tá treinando junto com a equipe principal, e aí ele falou que ligaram para ele, chamaram ele para ele ser titular hoje nessa partida contra o Bangu. Daniel Fusato no gol, Paulinho, lateral direito, né, o bom lateral direito do Vasco, Paulinho, na lateral direita. A zaga, aquela que eu tinha passado para vocês, hoje o Souza, né, o volante Souza, foi testado nessa zaga. Souza, ao lado do garoto Luiz Gustavo. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz. Meio de campo, Zé Gabriel e De Luca, os dois volantes, junto com o JP. Foi a novidade aí no meio de campo do Vasco. Foi o garoto JP no meio. Na frente, o Bruno Lopes de um lado, o Serginho do outro e o centroavante GB. Cara, o primeiro tempo, maluco, foi pior do que o segundo, tá? Muito pior. O segundo tempo, o Vasco até merecia a vitória, tá? Eu poderia estar entrando nesse vídeo aqui e falando para vocês que o Vasco venceu devido ao segundo tempo. Cara, mas o primeiro tempo, meu amigo, horroroso. Pô, time com marcação frouxa, time lento, time sem vontade, cara. Cara, é surreal, né? Uns jogadores novos, irmão. Jogadores novos e jogadores que precisam mostrar serviço. É o caso do Zé Gabriel e do De Luca, cara, no meio de campo. Vou colocar o JP também, que é um garoto, mas precisa mostrar serviço. Cara, que meio de campo horroroso. Zé Gabriel e De Luca, nossa, pode ir embora, mas vai logo. Vai embora logo, cara. Logo. Vai embora logo. Não aguento mais, cara. Pô, Zé Gabriel e De Luca, uma lentidão. Uma falta de vontade de jogar bola, sabe, cara? Pô, eles não estavam querendo. Parece que eles não estão querendo, né? Eles não querem estar ali. Né? Zé Gabriel e De Luca horrorosos. JP saiu devendo também, tá? Jogou nada no primeiro tempo, até saiu no intervalo, tá? E aí, irmão, o ataque do Vasco, cara. Nossa, irmão, o ataque do Vasco, aquele Serginho. Pô, Serginho tem que ir embora. Obrigado pelo que ele fez em 2023, tá? Aquela cabeçada, aquele gol que salvou o Vasco do rebaixamento. Mas, meu amigo do céu, que jogador horroroso esse Serginho. Serginho é horroroso, cara, horroroso, tá? Horroroso. Do outro lado, o Bruno Lopes. O Bruno Lopes é um garoto de 17 anos, um garoto grandalhão, forte. Bom jogador, tá? Bom jogador, mas hoje não foi bem. Tudo que ele tentou, ele errou, tá? Tem dias que não funciona, né, cara? Aquela questão que eu falo para vocês da oscilação do garoto, né? O garoto vai ter dia que vai arrebentar, vai ter dia que não vai jogar nada. Quer um exemplo? O GB. Cara, o GB, maluco do céu, é outro também que hoje me irritou, irmão. Pô, teve primeiro tempo, o goleiro do Bangu errou uma bola, tocou no pé dele, cara. Ele, ao invés de avançar um pouco mais, ele deu um chute, jogou a bola na lua. Depois uma bola, eu não me lembro agora quem foi que cruzou, se foi o Bruno Lopes ou se foi o Paulinho. Cara, cruzou, irmão. Pô, a bola passou raspando, chegou a beijar o travessão e o GB, pô, centroavante, foi todo errado. Ele que foi pra dentro do gol. Cara do céu. Nossa, vou te contar. Primeiro tempo horroroso, horroroso. E aí o Bangu também, um time muito fraco tecnicamente, pouco assustou o Vasco. Primeiro tempo ainda deram um chute pro gol, que o goleiro Daniel Fusato fez uma defesa. O Souza jogou de zagueiro hoje, a gente não conseguiu nem ver se o Souza pode ser testado mesmo nessa posição, porque ele não foi testado, né? Ele não foi testado devido o tamanho da fraqueza do Bangu. O Bangu muito fraco. E aí, cara, 0-0, foi para o intervalo. O treinador do Vasco resolveu colocar 3 jogadores experientes nesse meio de campo.
tirou o Zé Gabriel e o De Luca, que não estão querendo nada com nada, e tirou o JP, que foi muito mal. Colocou Jair, Paulinho e Maxime Domingues. Aí o time mudou, cara. O time mudou, tá? O Vasco pressionou o Bangu, o Vasco criou oportunidades de gol, principalmente com Maxime Domingues, tá? Maxime Domingues hoje muito bem, muita movimentação, né? O pessoal que fala, o Bigode é maluco, o Bigode é maluco, o suíço é muito bom, o suíço joga bola. O suíço hoje foi muito bem, o suíço jogou bola, tá? Movimentou bastante. Eu não vou dizer que o suíço, cara, o suíço é o cara para ser titular no time do Vasco. Não é isso. Mas o suíço é um cara que tem vontade. O suíço é um cara que está querendo mostrar serviço para o Carille, tá? Para o novo treinador do Vasco. Então, o suíço é um cara que é voluntarioso. Então, ele correu, ele se deslocou, ele se apresentou, ele chutou para o gol, quase que fez um gol, tá? Uma bola que ele chutou de canhota, o goleiro do Bangu pegou. Irmão, o goleiro do Bangu fez grandes defesas no segundo tempo. Pegou uma bola do Bruno Lopes, difícil de defender. Pegou uma bola do Paulinho, lateral direito, difícil de defender. Pegou uma bola do Maxime Domingues, difícil de defender. Cara, até pênalti o goleiro do Bangu pegou hoje. O melhor jogador da partida foi o goleiro do Bangu, né? Fez grandes defesas, principalmente no segundo tempo, tá? O Vasco, com a entrada desse meio de campo, Jair, Paulinho e Maxime Domingues, começou a dominar o jogo, né? Tentando jogadas, chutando pro gol, mas aí apareceu o goleiro do Bangu. No finalzinho, cara, no finalzinho, tá? O Vasco consegue um pênalti. E aí eu falei aqui, cara, falei aqui em casa, falei com a Liana, tá? Falei, olha só, o Jair que tem que bater esse pênalti. Não é o GB, não, porque o GB cabeceou na mão do rapaz, né? Do rapaz do Bangu, tá? E aí o GB queria bater, o Jair pegou a bola, o Jair ia bater. Eu falei, o Jair que tem que bater, o Jair é experiente, o Jair bate pênalti bem. Cara, o Jair bateu um pênalti à meia altura, maluco. Bateu um pênalti à meia altura, o goleiro do Bangu voou, pegou. E aí o Vasco não conseguiu vencer o Bangu dentro de São Januário, meu amigo, e jogando mal, né? Melhorou no segundo tempo, mas foi um joguinho ruim. Foi um joguinho ruim. Aí eu fico, irmão, fico olhando aí, a gente passa a olhar as peças, né? O goleiro Daniel Fusato, meu amigo, esse goleiro no segundo tempo, ele saiu numa bola. O cara do Bangu veio, tá? A zaga estava meio adiantada, a zaga do Vasco. E aí o cara do Bangu veio lá na intermediária, o goleiro saiu na intermediária, irmão, quase que o Vasco tomou gol. Que goleiro maluco, irmão. Fiquei pensando, meu Deus, mais uma contratação do Pedrinho e do Felipe, cara. Pra que trouxe esse goleiro? Meu Deus, o goleiro é maluco. O goleiro saiu igual um louco, irmão, no meio de campo, tá? Quase no meio de campo, né? Então já tô com uma pulga atrás da orelha do goleiro que eles contrataram, do Daniel Fusato. Lateral direito, Paulinho, muito bom jogador, aparece muito no ataque, tá? Excelente jogador, vai ser um grande jogador pro futuro, né? Ainda é um garoto, tá? Souza na zaga, o que eu falei para vocês, a gente não conseguiu nem analisar o futebol dele, porque, cara, o Bangu muito fraco, tá? Luiz Gustavo, o zagueiro que jogou ao lado do Souza, quase meteu um gol, né? Primeiro tempo veio uma bola para ele, cara, pô, cabeceou fraquinho, poderia ter feito o gol ali no primeiro tempo, tá? Mas é também um jogador que eu vou falar aqui, não foi testado porque o Bangu pouco atacou. Lateral esquerdo, o Vitor Luiz. Cara, o Vitor Luiz, um lateral experiente igual ele é, sinto falta dele se apresentar mais pro jogo, tá? Pô, tudo bem que ele é um lateral que fica mais lá atrás, é mais defensivo, pô, mas um jogo contra o Bangu em São Januário, um jogo tranquilo, ele poderia se apresentar mais. O Paulinho, lateral direito, se apresentou, tá? Mas ele, irmão, ele não se apresentou, cara, ficou muito lá atrás, tá? Meio de campo, que eu falei já para vocês, né? Os três que entraram, Zé Gabriel, De Luca, JP, muito mal. Os três que entraram melhoraram o Vasco, né? O Jair, Paulinho e o Maxime Domingues. Na frente, o Bruno Lopes não rendeu, depois ele acabou saindo para a entrada do chileno Jean Davi. Jean Davi, inclusive, também chutou pro gol e o goleiro do Bangu fez uma grande defesa no segundo tempo, tá? O outro atacante, Serginho, horroroso, pode ir embora. E o GB, irmão, mais um jogo deixou a desejar. Final de jogo, meu amigo, Vasco 0, Bangu também 0. Segunda rodada do Campeonato Carioca, segundo empate do Vasco, tá? O Vasco tá com 2 pontinhos em 8º lugar na tabela de classificação, meu parceiro. Eu queria que você deixasse sua opinião aqui.
com os seus comentários sobre esse jogo aí, sobre esse empate do Vasco com o Bangu em 0-0 em São Januário. Você deixa seu comentário aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.